Amém. Cumprimento os amados ouvintes da Palavra de Deus com uma noite de salvação, aonde muitos que creem em Jesus se voltam mais ainda, lembrando do sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o quanto Ele padeceu pelos nossos pecados. Amém? Quero deixar aqui uma saudação em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja uma tarde abençoada, uma tarde de paz, uma tarde cheia da presença de Deus, do Espírito Santo do nosso Deus, que venha te guiar, venha te guardar, venha te livrar e te dar sabedoria nas decisões. Amém? E desde já quero compartilhar uma palavra com meus amados que se encontra aqui. Evangelho escreveu São João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Vou estar lendo aqui alguns versículos. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas me tens dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nele eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas ele continua no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que ele seja um assim como nós. Quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e
os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Glória a Deus. Acabamos de ler a poderosa palavra do Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, que Ele venha nos inspirar, venha falar aos nossos lábios, através de nós, como Ele falou, através de Pedro, através de Paulo, através de João, através dos profetas, através dos patriarcas. Essa obra maravilhosa do nosso Deus, que termina com o sacrifício de Jesus na cruz pela humanidade. Como está escrito lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Não é verdade? Ninguém daria a vida do seu filho por amor da humanidade. Mas Deus prova o seu grande amor, que ainda nós estávamos em nossos pecados e Deus nos amou a ponto de entregar o seu único filho. Que amor é esse? Louvado seja o nosso Deus. Eu costumo dizer que nem na eternidade nós não vamos pagar esse amor, a qual Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho Jesus. E acabamos de ler aqui nesse texto a oração sacerdotal do nosso Salvador Jesus. Jesus aqui via que já estava chegando a hora dolorosa, depois de ser perseguido implacavelmente pelos fariseus, pelos líderes religiosos do seu tempo, pelos anciões. Agora Jesus se vê ali próximo a ser julgado pelos malfeitores. Mas antes disso, o próprio Senhor Jesus ora ao seu Pai, intercedendo pelos discípulos, tanto por ele quanto por aqueles que viessem a crer nele. Porque Jesus sabia que os discípulos iam passar por perseguições, iam passar por lutas, dificuldades, assim como ele passou. E nós conhecemos bem a história na palavra do Senhor Jesus, que os discípulos também sofreram. Estevão foi o primeiro mártir. Herodes mandou matar Tiago na prisão. Cada um deles morreu de uma forma, e de uma forma terrível. Nenhum dos discípulos escaparam. Paulo foi decapitado. João Batista também decapitado, cortaram a cabeça dele. Herodes Antipas mandou decapitar. E assim foi chegar a hora do nosso Mestre, do nosso Salvador Jesus. E ele estava em agonia, em angústia, em sofrimento. E ele deixa para nós essa oração, aonde ele mesmo diz, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne,
a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que Ele deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vontade do Pai, é a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo de Deus, que toda a humanidade venha reconhecer Jesus como o enviado de Deus, representante de Deus, o próprio Deus encarnado, feito homem, nascido de uma mulher virgem, a qual o Altíssimo veio sobre ela, e ela concebeu e deu à luz um filho pelo divino Espírito Santo. E quando o anjo Gabriel fala para Maria, fala: e tu darás à luz um filho, ele será o Filho de Deus, Santo, o Salvador. E Jesus veio a essa terra, se tornou um bebê, uma criança, um adolescente, e com 12 anos, segundo a palavra de Deus, nós podemos ver isso no Evangelho, Jesus já estava ali quando o seu pai José e sua mãe Maria foram levar, eles foram para Jerusalém para adorar ao Senhor, foram embora e não perceberam que Jesus ficou em Jerusalém. Quando eles voltaram, Jesus estava ensinando os anciões, falando da obra do Pai. E dali em diante, Jesus cresce, e nós conhecemos um pouco da história, está registrado na palavra do Senhor. João Batista vem pregando o arrependimento: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vos batizo com água, mas vem um após mim que eu não sou digno nem de desatar sua sandália. Ele vos batizará com fogo. João Batista dá testemunho do Senhor Jesus. E um belo dia, João Batista batizando, porque todos desciam para a praia para ser batizado por João Batista. E João Batista pregava um duro sermão. Mas mesmo assim, muitos judeus iam até ele ser batizados. E João Batista dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura de Deus? O sermão dele era um sermão duro, mas mesmo assim o povo descia até a praia para ser batizado por João Batista. E daqui a pouco João Batista olha na fila e ele vê: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus, se aproximando de João Batista vira para ele e fala: eu que devo ser batizado por ti. Jesus vira e fala: não, deixa para que se cumpra a vontade do Pai. E Jesus, quando é submergido nas águas por João Batista, e quando ele levanta, a palavra de Deus diz que veio, o Espírito Santo desce como a forma de uma pomba e pousa sobre Jesus. E dali em diante Jesus vai para o deserto, que está lá registrado em João capítulo 4. Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali foi 40 dias e 40 noites de prova, antes de Jesus assumir o seu ministério. E o diabo tenta, como nós conhecemos nas Santas Escrituras, mas Jesus vence todas as tentações através da palavra de Deus,
e através do jejum, e ele já fraco, no finalzinho dos 40 dias e 40 noites, Satanás vendo a fraqueza humana, porque mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou de ser igual a Deus. Ele se desvaziou, como diz o apóstolo Paulo nas suas cartas, se humilhou e tomou a forma de um homem, de um ser humano, e como homem ele foi servo. E ali Satanás aparece para ele e fala: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mas Jesus vira para ele e fala: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é tentado, mas ele vence todas essas tentações, porque ele se preparou, se santificou, buscou a presença do Pai, mesmo ele sendo o Filho de Deus. Ele buscou e dá esse exemplo para mim e para você, em ler a palavra, em orar, em buscar a Deus, a face do nosso Deus. E Jesus, depois que termina os 40 dias e 40 noites e vence Satanás com a palavra de Deus, os anjos aparecem e alimentam Jesus. E Jesus, dali em diante, ele parte para anunciar o reino dos céus. Só que antes dele anunciar, ele chama os discípulos, como nós conhecemos na palavra do Senhor. E ele começa o seu ministério chamando André, chamando Pedro, chamando Tiago, João, e todos os discípulos a qual nós conhecemos nas Santas Escrituras, que eram 12 a princípio. E Jesus ali começa a pregar sobre o reino dos céus, anunciar o reino dos céus é chegado. E daí em diante Jesus não para mais. Só que com isso levantou uma grande perseguição. Os judeus, os religiosos da época, o clero, os principal da sinagoga, os líderes e os anciões, tomaram inveja de Jesus, tiveram ódio do Senhor Jesus, que eles viviam uma vida hipócrita, uma vida superficial, uma vida de tradição, cheia de fermento, cheia de ensinamento do homem, mas não queriam se render a Jesus. E eles perseguiram Jesus implacavelmente, como nós conhecemos nas Santas Escrituras, a ponto de levantar até testemunhas falsas para ir contra o Filho de Deus, em dizer que ele estava blasfemando e se fazendo de Deus. Mas Jesus, sabendo do propósito dele e daquilo que ele ia passar, do sofrimento, da crucificação, da rejeição da humanidade, a ponto de gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos levantou o homem, porque era de costume, de libertar um prisioneiro, e colocou Barrabás e Jesus diante do povo. O povo gritou fortemente: solte Barrabás e crucifica Jesus. A Bíblia descreve nos Evangelhos do Senhor Jesus que até os principais da sinagoga, os líderes religiosos, citavam o povo para crucificar Jesus e soltar Barrabás. Uma ocasião atrás, o povo estava dando hosana àquele que vem em nome de Deus, colocando ramos no caminho
e gritando: Hosana, Hosana, salve o Rei dos Reis. Mas daqui a pouco o povo estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Talvez ali tinha muitas pessoas que foram curadas. Posso pensar dessa maneira, que nós seres humanos, nós somos ingratos. A nossa memória é fraca, quando diz respeito de lembrarmos das coisas boas que as pessoas fazem por nós e que nós fazemos por elas. Costumo dizer que nós temos amnésia nisso aí. Você faz tudo de bom para a pessoa, mas o dia que você faz alguma coisa de ruim, a pessoa esquece de tudo aquilo que você fez de bom. E foi assim com o Senhor Jesus. O povo estava pedindo a crucificação do Filho de Deus. Trocaram Jesus por um ladrão, por um malfeitor. Lembra que a cruz não fora feita para Jesus. A cruz era feita para malfeitor. E diga-se de passagem que de repente essa cruz foi feita até para Barrabás. Porque podemos pensar assim, porque quando Jesus é lançado na cruz para ser crucificado, o seu braço não chegou até a marcação onde deveria ser pregado. Eles tiveram que esticar o braço do Senhor Jesus. Então a cruz não era para Jesus. A cruz é para nós. Mas Jesus tomou a cruz em nosso lugar. Ele foi o sacrifício de carne. E hoje muitos trazem à memória o sacrifício de Jesus. Daquilo que Ele fez por mim, daquilo que Ele fez por você, daquele que Ele fez por aqueles que já morreram, por aqueles que já passaram por essa terra, por aqueles que ainda vão passar. Porque o sacrifício do Senhor Jesus é eterno. Jesus vai levar essas marcas nas mãos, nos pés, do seu lado, para sempre, para todo sempre. Nós sempre vamos ver essa marca quando estivermos na glória com o Senhor Jesus, as marcas nas mãos, nos seus pés, do seu lado, lembrando do sacrifício dele, daquilo que ele fez por nós, pela humanidade, como está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E nesta noite, eu quero convidar a você a fazer uma reflexão. Refletir um pouco sobre a sua vida. Qual lado que você se encontra? Do lado de Jesus, daqueles que sofreram ali, quando viu ele sendo julgado por Pilatos, por Caifás, pelos líderes religiosos, do lado do povo, do lado dos líderes, ou do lado de Tiago, que estava ali sofrendo, seu irmão vendo ali Jesus, seu irmão, sua mãe Maria e tantas outras mulheres, como diz na palavra do Senhor, sofrendo. Qual lado você se encontra? Porque nós não podemos lembrar do Senhor Jesus somente neste dia, a qual se comemora a Semana Santa, a Sexta-feira Santa. Temos que lembrar desse dia, mas temos que lembrar todos os dias daquilo que Ele fez por nós naquela cruz. E a pergunta que eu te faço: qual lado você se encontra? Daqueles que gritam, crucifica-o, crucifica-o, ou do lado das mulheres que choravam, dos discípulos que choravam em vendo o seu mestre sendo julgado, crucificado, humilhado pelos malfeitores,
pelos carrascos, Pilato deu ordem para crucificar Jesus. Mas antes, ele foi açoitado, levou vários açoites, ficou com o corpo todo cheio de feridas. Segundo a história, foram mais de 400 cicatrizes em todo o seu corpo. Isaías 53 revela que olhávamos para ele, escondíamos a face. Mas ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus estava desfigurado. Jesus estava moído, como diz o profeta Isaías. E quando põe a coroa de espinho sobre a cabeça dele, bate com um caniço, uma cana, e ali desce mais sangue. E daqui a pouco coloca uma cruz sobre os seus ombros e manda ele caminhar sobre a via dolorosa, até chegar num lugar chamado Caveira, aonde ele foi crucificado. Jesus caminhando naquela via dolorosa, com sede, com o corpo cheio de ferida, já tinha perdido muito sangue. Aqueles que o amavam, que andaram com ele, choravam, gritavam, e a multidão comprimia. E Jesus carregando a cruz por mim e por você. Ele não desistiu. Não foi fácil para ele. Se quando nós cortamos a mão, o pé, muitas das vezes nos incomoda e muito. Imagine Jesus em carne viva, um corpo todo ferido, todo ensanguentado, uma coroa de espinho enterrada na cabeça, e a cruz em seus ombros. E se não bastasse isso, só isso, ainda os carrascos o batiam, a ponto dele largar a cruz e a cruz cair. E via passando ali no Cirineu um homem de uma cidade chamada Cirene. Os soldados romanos da ordem: ei, você aí, ajuda ele aqui a carregar a cruz. E aquele homem ali ajudou o Senhor Jesus a levar a cruz. Cruz que era minha, cruz que era sua, cruz da humanidade. Que nós podemos aprender com tamanho sofrimento que Jesus o passara, que Jesus carregou em todo o seu corpo. Uma humilhação como tal, nenhum de nós vamos passar. Por mais que você seja perseguido, por mais que você seja perseguido por fazer a vontade de Deus, de o buscar, de agradar, nós nunca vamos passar aquilo que Jesus passou. É nesse propósito que ele veio. É nesse propósito que ele nasceu de uma virgem. É nesse propósito que ele cresceu. É nesse propósito que ele chamou os discípulos. É nesse propósito que foi chegando a hora. E ele faz essa oração sacerdotal. E
pede por mim e pede por você, como diz no versículo 9, do texto ao qual nós lemos, João capítulo 17, que diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Mesmo Jesus, sabendo daquilo que ele ia passar, do sofrimento, da tortura, do sofrimento psicológico, físico, ele estava preocupado com os discípulos e conosco, com aqueles que iriam crer nele, até mesmo por aqueles que ainda vão tomar a decisão de receber ele como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus nos dá um grande exemplo de compaixão. Que amor é esse? Que possamos refletir nesta noite e ver que amor é esse. Paulo chega a dizer nas suas cartas que o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, nos constrange, e é verdade. Um ser tão pecador como nós, um ser tão miserável, nós pecamos em pensamentos, em palavras e obra. Todos nós pecamos, constantemente pecamos. É a única coisa que nós sabemos fazer é pecar. Pecamos e pecamos e pecamos. Essa que é a verdade. O salmista chega até a escrever em um dos seus salmos: se Deus fosse olhar para os nossos corações, quem subsistiria diante dele? Mas ele nos ama com todos os nossos pecados, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas faltas, falhas, erros. Ele nos ama. Que você possa ser impactado por aquilo que Jesus fez por você, por aquilo que Ele fez por nós, pela humanidade. Eu acredito que por mais que você não tenha nenhum segmento religioso, por mais que você nunca parou para ler sobre a palavra de Deus, eu não acredito que você seja uma pessoa tão fria a ponto de não lembrar do seu Criador. Eu não acredito que você vai viver esta vida e nunca vai lembrar do seu Criador, porque o tempo passa, os apóstolos já não estão mais aqui, os patriarcas também não, já se passaram de Jesus para cá há mais de 2000 anos. Eu não acredito que você vai deixar passar o seu tempo aqui nessa terra sem conhecer o Salvador, aquele que pode salvar a sua alma, te livrar da condenação eterna. Foi para isso que Ele veio. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Essa é a vontade do nosso Deus, a vontade do seu Filho Jesus, a vontade do Espírito Santo, que você creia que foi o Pai que enviou Jesus. Jesus veio aqui com um propósito de salvar os pecadores, a qual Paulo fala: eu sou o principal. É você.
se sente um pecador, reconhece as suas misérias. Ele veio para você, Ele veio para mim, Ele não veio para os bons, Ele não veio para o justo, Ele veio para os doentes, para os miseráveis. A Bíblia mostra várias referências de que Jesus veio para os pecadores. Não deixe essa vida passar. O que é 70 anos, 80 anos nessa terra, em vista da eternidade? Nada. É como uma areia da praia. Não perca a sua salvação da sua alma. Por nada nessa terra, não vale a pena. Aqui tudo é passageiro. Aqui é tudo por enquanto. A qualquer momento, a nossa senha pode ser falada. E vamos ter que comparecer diante de Deus, como está lá em Hebreus 9:27. Cabe ao homem nascer e viver uma só vez e morrer e seguir a juízo. Toda a bondade e misericórdia de Deus está nesse lado de cá. Quando o rico ergueu a cabeça no ar, já era tarde. E ele pediu: Pai Abraão, pede a Lázaro que toque uma gota de água na minha língua, porque estou em grande tormenta. Toda a bondade de Deus é enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto nós estamos caminhando aqui, em cima dessa terra, debaixo desse céu. Depois que nós fecharmos os olhos e o nosso fôlego de vida for recolhido, não pode fazer mais nada. Nada pode ser feito. A não ser conduzido para o cemitério, para ser enterrado e aguardar a ressurreição, o dia do julgamento, o dia do juízo, que Deus julgará as nações, todos os povos. Então, nesta noite, nesta sexta-feira santa, reflita sobre isso. Como está a tua vida diante de Deus? Como está o teu caminho? O que você tem feito? Qual lado que você está? Do lado daqueles que gritavam, crucificam? Ou do lado dos discípulos que choravam? Das mulheres que seguiam Jesus, se lamentavam, choravam em ver o seu mestre, em ver o Filho de Deus recebendo todo o castigo que era meu, que é teu, que é de toda a humanidade, cair sobre Jesus. Reflita nesta noite e que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos entendimentos e que Ele possa tocar no teu coração, no meu coração, e que possamos entregar a nossa vida nas mãos dEle, porque um dia teremos que comparecer diante dEle. E lembre-se, aqui é uma passagem. Daqui a pouco, nenhum de nós estaremos mais aqui. Se com toda a tua sabedoria, riqueza e inteligência te livraste da morte, mas não livra. Um dia nós vamos morrer. E a pergunta que fica: para onde vai a nossa alma? O que você tem feito? Jesus não pede muito. Só pede, como acabei de ler aqui, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram o que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus te convida, nessa hora, a se entregar a Ele completamente e receber o Filho de Deus como seu único e exclusivo, o único mediador entre Deus e o homem,
Jesus, o Verbo encarnado, como diz o apóstolo João, no capítulo 1 do seu Evangelho, Evangelho do Senhor Jesus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Receba essa palavra e toma essa decisão hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Receba a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele esteja presente no seu lar, no seu trabalho, na sua vida, na vida da sua família. E que você tome a decisão hoje de servir a Ele, de receber a Ele como seu Salvador, em o nome de Jesus. Fique na paz.